E aí, pessoal, vamos para a continuação da nossa aula de história, né? A gente falava sobre a cultura dos povos incas, né? Estava comentando para vocês algumas características da cultura inca, e uma delas é principalmente que os incas eles não desenvolveram aí uma escrita, né? Diferente aí de outros povos. A gente percebe que eles vão transmitir as suas ideias, os seus conhecimentos, principalmente através de figuras, né, desenhos e através mesmo da comunicação oral, né? A, a comunicação ali entre os membros das aldeias era um dos principais meios de comunicação. Mas quando a gente fala que os incas eles não desenvolveram uma escrita, né? A gente vai ter que lembrar que os incas eles já vão desenvolver não um sistema de escrita, né? Mas um sistema numérico. E é justamente o que vocês podem acompanhar na página 317, né? Que foi um sistema numérico ali criado pelos povos incas, né? Chamados os quipos, né? Que era um sistema ali que eles desenvolveram principalmente pela necessidade de organização da sociedade. Vocês percebam aí que é formado aí por uma corda, né? E nessa corda várias outras cordas, porém a gente vai perceber que existem nós, né? E aí, isso é que iria facilitar o sistema de contagem, né? Esses cordões, onde eles davam esses nós, eles iriam ali registrando, né? A quantidade de trocas, a quantidade de grãos, né? Então ali eles iriam utilizar esses cordões aí para representar os números, né? Então, outros conhecimentos também que a gente pode caracterizar aí na cultura inca é justamente aí algumas noções aí da matemática, né? Da engenharia, da metalurgia, astrologia, não é mesmo? E aqui tá, ó, figurinha representando aí um inca e o seu quipo. Aí, como já estávamos falando aí de economia, né? Que esse sistema numérico surgiu aí justamente para auxiliar, né, os povos ali na organização da sociedade, principalmente da economia. A gente vai perceber que a economia inca, ela não vai ser um tanto diferente das outras, né? Porque a gente percebe que a agricultura, ela sempre vai seguir como base, né, principal aí da economia dessas sociedades pré-colombianas, né? E essa agricultura inca é importante que a gente perceba que ela, assim como a agricultura ali dos, dos astecas, né? Que a gente vai perceber que os astecas eles criaram ali ductos, né? Ali canais, né? Porque os solos eles não eram favoráveis à agricultura, eram solos pantanosos, né? E os astecas ali foram motivados a terem novas estratégias para ali cultivar os seus produtos. Os incas eles não vão ser diferentes. Quando a gente vai perceber a agricultura inca, é importante que a gente lembre, né, em qual região os incas eles estavam localizados. A gente percebeu no início, né, das nossas aulas falando dos incas que eles se localizavam geograficamente ali, principalmente ali na parte da Cordilheira dos Andes, né? E quando a gente vai pensar nisso, né, a gente vai lá na geografia e vai perceber que eram regiões montanhosas, né? Regiões que talvez não eram propícias para o cultivo da agricultura. Só que aí o que vai acontecer? Os incas eles vão realmente adequar a sua agricultura ao seu ambiente. O que é que eles vão fazer? Eles vão
realmente começar a plantar, né, sobre ali as construções, né? Ou seja, as plantações elas eram feitas no modelo daqueles terraços. E aí, nesses terraços, eles também criaram canais de irrigação. Percebam aí, ó, é como se eles estivessem passando, né? E mais na frente vocês também vão notar que esses canais a gente vai poder perceber eles em algumas imagens ali na frente, tá bom? Outra coisa importante que tem na imagem, por isso eu sempre digo para vocês, prestem atenção nas imagens, tá bom? Porque ó, quanto mais a gente presta atenção nos detalhes da informação, analisa a imagem, a gente pode tirar algo, pode lembrar de algo, né? Então, essa imagem que eu coloquei está justamente relacionada ao que eu estou falando agora. Por exemplo, eu pedi que vocês analisassem aquela falando sobre o imperador Inca, né? Vocês perceberam ali várias questões que puderam ser observadas na organização da sociedade da política Inca. E nessa imagem não é diferente, né? A gente vê aqui um pouco sobre a sociedade, o imperador Sapa Inca aqui em cima, sendo carregado pelos seus súditos, e aqui também a gente vai ver outra coisa importante aí para a economia, que é justamente a domesticação das lhamas, né? Um animal ali muito importante para os incas, porque tanto o couro como a lã, né, era utilizada como produto. E também a lhama era utilizada para o transporte. Então, a lhama também vai ser algo ali importante para a economia inca. Aí temos aí a agricultura, percebam aí que a imagem representa muito bem o que eu disse para vocês, né? Agricultura em regiões montanhosas, e é importante saber que os principais produtos ali cultivados, estava aí novamente o milho, né? Assim como na civilização maia e asteca, a batata doce, a pimenta, o feijão e outros tubérculos, né? Mais resistente aí ao tipo de ambiente e ao tipo de clima. Aí os terraços que eu falei para vocês, ó, a economia era baseada, né, no trabalho coletivo. Então mulheres, os homens, né, tinham ali realmente suas atividades divididas, né? E aqui estão os terraços, né, que eram os terraços agrícolas, né? O alicerce da economia era a agricultura, como eu já falei, e eles se localizavam ali na região dos Andes, né? E esses terraços eram utilizados para aproveitar o local onde eles viviam e aproveitar essas montanhas como meios de cultivo também. A religião, assim como os outros, eles eram politeístas, né? Praticavam várias cerimônias, né, de culto aos seus deuses, né? Como os outros também, e tinham seus deuses, né? Tinham seus deuses que representavam ali também muito dos elementos da natureza. Temos aí o deus Sol, a deusa da Lua, né? É o deus que representava o céu e a terra e outros mais, né? E aí essa imagem representa muito bem aí as cerimônias de sacrifício, né? As cerimônias de sacrifício, e a gente tem a ideia de que eles ofereciam esses sacrifícios aí justamente para que a sociedade, a política, a economia, tudo que regia a sociedade fosse, né, fosse realmente bem, né, que tudo desse certo. Então esses sacrifícios eram como uma forma de agradecimento e também pedindo ali a proteção, né, desses deuses. Então, pessoal, aqui a gente termina a parte dos incas, né? A gente comentou brevemente aí alguns dos principais detalhes. E aí, nas nossas próximas aulas, a gente vai estar com correção de atividades, detalhando mais ainda sobre esses povos pré-colombianos, tá bom? Fazendo a correção das atividades, fazendo também mais atividades, tá bom? Então, aguardem os próximos vídeos.